Questão número 5. Considere os seguintes dados do demonstrativo de resultado de exercício e do balanço patrimonial no ano de 2020. Então, ele apresenta o DRE, apresenta o balanço patrimonial. E fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o retorno sobre investimento, que é o ROI, o final I, margem operacional, MO, e o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROE, com I no final, retorno sobre capital próprio. Então, aqui eu tenho três indicadores, a combinação de três indicadores para poder calcular. Vamos fazer de forma individual cada um deles. O primeiro que ele questiona é sobre o ROI, o retorno do investimento. Para fazer esse indicador aqui, eu preciso do lucro operacional e preciso também dos ativos operacionais. Como que eu vou extrair essas informações? Que muitas das vezes ele não dá essa informação de forma direta, né? Ou com essas terminologias. Primeira coisa, lucro operacional é o quanto a empresa está ganhando na sua operação, ou seja, é o resultado, né, na estrutura de DRE com as deduções de despesas e deduções de custos. Né? Então, o resultado antes das despesas financeiras e antes também da incidência do imposto de renda, né? Imposto de renda e contribuição social. Que nesse caso aqui, nós identificamos que o lucro operacional é a mesma coisa que o LAIR, uma vez que não tivemos despesa financeira e ainda não tivemos a dedução do imposto de renda, a 4.100. O meu ativo operacional, eu tenho que fazer o filtro. Então, ele tem todas as contas de ativo e aí eu tenho que identificar o que é operacional. Nessa situação aqui, eu vou selecionar apenas as informações que fazem parte da atividade fim do negócio, que tem relação com a operação. Né? Quais são elas? Quais são os meus ativos operacionais aqui? São os clientes, 8.800, mais os imóveis, 10.600, menos a depreciação, porque a depreciação é a correção desse ativo mobilizado, né? Então, menos 3.300, e mais marcas e patentes, de 1.200. Observa que não entrou a conta caixa, banco e investimentos, que são ativos financeiros, que já foram convertidos em moeda, em espécie, ok? Dou Enter, já tenho o meu ativo operacional. Para encontrar o ROI, portanto, vou fazer o lucro operacional dividido pelo ativo operacional. Lembrando que aqui a minha célula já está parametrizada para corresponder em percentual, tá? Ou, caso você queira, pode multiplicar por 100. Eu verifico que o meu retorno sobre investimento é de 23,70. Para cada 100 reais que eu tenho, né, dos investimentos operacionais, essa empresa possui 23,70 de lucro operacional. Então, aqui é a rentabilidade dos investimentos operacionais, 23,70. Nessa correspondência estamos em ano, ok? Faço a mesma coisa para identificar a margem operacional. Então, o lucro operacional nós já havíamos identificado, que é o 4.100. E a receita, nesse caso aqui, que é a receita líquida de vendas, que é o 18.860. Como que eu sei que essa receita é a receita líquida de vendas mesmo? Geralmente a receita líquida de vendas, ela está acima dos custos, né? Então, logo abaixo das receitas líquidas de venda, a conta que vem são os custos, custo de venda, custo da mercadoria vendida. Para isso eu tenho que ter uma noção de estrutura de DRE. Cuidado para não selecionar a informação de receita bruta, que são coisas diferentes, né? Nessa situação, inclusive, ele nem apresenta qual é a receita bruta. Para encontrar, então, a margem operacional, eu vou pegar o lucro operacional dividido sobre a receita, tá? Que aqui é a receita líquida. Dá 21,74%. Isso significa que para cada 100 reais de vendas líquidas, essa empresa possui 21,74% de lucro operacional. Ou seja, ele tem atratividade da operação. Ele sobra um percentual depois das deduções de custos e despesas. E por fim, mas não menos importante, nós fazemos o ROE, a rentabilidade do sócio, que é o lucro líquido nessa situação representada por 3.100 no DRE, a última informação do DRE. E o patrimônio líquido, né, do lado ali dos passivos, que eu verifico que esse patrimônio líquido ele é composto por capital social e reservas. Eu tenho que fazer esse somatório. 17.800 mais 8.000. E aqui também eu tenho que ter uma noção da contabilidade. Caso você tenha alguma dúvida nessa classificação de contas, fique à vontade em voltar nos módulos iniciais, em que nós mencionamos, né, nas aulas iniciais sobre contabilidade, sobre estrutura de balanço, sobre estrutura de DRE. E fique à vontade também em fazer uma leitura complementar no nosso e-book, que aprofunda sobre essa estrutura. Então, nessa situação, nosso ROI vai ser o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, para cada 100 reais que existem de investimentos, né, de recursos próprios, essa empresa ela tem uma atratividade, ela tem um lucro líquido de 16,67%. Né? Ou seja, aqui é a rentabilidade do sócio no período, né, no lapso temporal aqui de ano. Então, eu tenho todos os indicadores de rentabilidade, ROI, margem operacional e ROE, expressos todos em percentual. Fico à vontade caso eu queira fazer em decimal, mas nesse exercício, como a resposta está em percentual,
eu acabo tendo que fazer isso. E verifico que eu não tenho nenhuma alternativa que associa a alternativa correta. E aqui, nessa situação, como eu não tenho nenhuma alternativa que se expressa aos números que eu encontrei, eu marco nenhuma das alternativas, nenhuma das anteriores, que seria a alternativa F.